Fizeram um carnaval com o mensalão e hoje aprovam o orçamento secreto, diz Lula. Bate um print isso daí. Bate um print aqui. Mensalão era saque de dinheiro vivo, na boca do caixa, indo direto para o bolso do parlamentar que votasse com o governo. Comparar isso com uma PEC votada pelo Congresso dentro das leis é delinquência. Mas ainda quando se sabe que o PT votou a favor e Bolsonaro era contra. Quem tá certo? O Lula, o mentiroso constumais, ou a Sarita? Veja, 17 de dezembro de 2021, ano passado, às 22h25 da noite, a Veja nos contava: Congresso retira veto e vai controlar prioridades do orçamento secreto. O Congresso Nacional derrubou na noite desta sexta o veto de Bolsonaro a um dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que determina que o governo execute emendas ao orçamento de 2022, de acordo com a ordem de prioridade determinada pelos seus autores, os parlamentares. Na prática, o governo perde a liberdade para decidir sobre os recursos sobre o chamado orçamento secreto, as emendas de relator de rúbrica RP9. Esses recursos vão ficar como são atualmente as emendas impositivas, as individuais e de bancada, cuja execução é obrigatória. Derrubaram o veto de Bolsonaro. Bolsonaro vetou o orçamento secreto. Mais uma matéria da Globo, do jeito que o Lula gosta. Congresso derruba veto e governo terá de pagar emendas de relator segundo prioridades definidas pelos parlamentares. Segundo técnicos do Congresso, na prática, o governo pede a discricionalidade, a liberdade para decidir sobre os recursos, sobre as emendas de relator de rúbrica RP9 que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Olha agora a informação extra. Justificativa do veto. Ao vetar o trecho, o Ministério da Economia argumentou que a proposta contraria o interesse público. Bolsonaro vetou 2 vezes, 2019, 2021, só que em 2021 derrubaram o veto de Bolsonaro. Foi o Congresso. O Congresso, que tem petistas, fiz questão de pegar uma página da extrema esquerda, Esquerda Diário, Movimento Revolucionário de Trabalhadores. É a própria esquerda que está falando do PT. Orçamento secreto. Rogério Carvalho, do PT, deu voto decisivo para a aprovação do novo orçamento secreto. O orçamento secreto foi aprovado por causa do voto decisivo do PT. Foi o PT. Em votação super apertada de 34-32, o voto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, foi decisivo para que novas regras para a chamada emenda de relator, mais conhecida como orçamento secreto, devido à falta de transparência, fosse aprovado no Senado. Viu, Lula? Foi o PT. O PT. O voto decisivo foi o PT. É um mentiroso, né? O Lula é um mentiroso. Mas tem mais. Coincidência do destino mesmo. Hoje de manhã, dia 29, às 5 da manhã, o Estadão nos conta o seguinte: economia amplia para 5,8 bilhões o bloqueio de emendas parlamentares do orçamento secreto. Vetou? Derrubou o veto? Beleza, o que é que dá para fazer? Dá para barrar? O que é que dá para barrar? Vai barrar o que der ainda assim. O Ministério da Economia elevou para 5,8 bilhões o bloqueio em emendas parlamentares de relator chamado orçamento secreto a ser anunciado hoje. Somado ao bloqueio anterior de 1,7 bilhão, o governo está congelando 7 bilhões e meio em emendas RP9, praticamente tudo que estava reservado para ser gasto após a eleição. Tudo que estava na mão de Bolsonaro para vetar, ele fez. Já que não conseguiu vetar, tá tentando barrar. O que dá? E o Lula, hein? Baita mentiroso. Do Rogério Carvalho, do PT lá de Sergipe. O voto decisivo. Ó. Silêncio. Faz silêncio. Faz silêncio. Senão a narrativa do Lula não cola, né? Manda pro teu amigo petista.